Olá, crianças, tudo bem? Mais uma aula do gênero suspense. E para encerrar o estudo desse gênero, vamos ver o que temos. As características desse gênero. Ele é cheio de quê? De mistério. E como o próprio nome já diz, suspense. Situações inesperadas, algo que a gente não esperava que acontecesse. Também cheio de provocador de susto, situações que vão nos deixar com medo, que provoque susto. E aquelas ilustrações horripilantes, de deixar a gente, de cabelos em pés. Então, essas são características que deve ter no seu texto, na sua produção de texto sobre gênero suspense. E como nós estamos estudando conto de suspense, vale lembrar que esse é um gênero narrativo do tipo narração. E se é um texto narrativo, que tal a gente aqui relembrar os elementos de uma narrativa? Isso mesmo. Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são importantes. Que elementos são esses? Personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e o conflito. Então, o que seriam os personagens? Esses personagens da narrativa, seja eles reais ou fictícios, precisam ter um ou mais seres vivenciando a história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos ou seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. São as personagens da narrativa. Quando estudamos o conto O Médico Fantasma, nós tínhamos esses dois personagens, não é isso? As duas crianças. O narrador, que é a voz que conta a história dentro da narrativa. E esse narrador pode contar uma história de 3 maneiras. O narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. Temos também o tempo. As narrativas passam-se em um período determinado. Trata-se do tempo da duração entre o início e o fim da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. Lá, novamente, o médico no conto O Médico Fantasma, acontecia em que tempo a narrativa? Noite de lua cheia em um sábado de verão. E o espaço, né? Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço descrito explícita ou implicitamente onde os personagens se situam. Novamente, o Médico Fantasma, onde era que acontecia? Na varanda da casa. E depois terminava onde? No cemitério. O enredo, o que é o enredo? É o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista, não é isso? E tenha uma estrutura com começo, um meio e um fim. E então temos o conflito, certo? Os contos têm que ter conflito. É uma situação gerada por uma situação inicial, ou seja, um problema inicial e que faz com que outras ações sejam tomadas pelos personagens para solucionar o problema. Essa sequência de ações forma um enredo e geralmente deixa o começo da narrativa diferente do final. Mas tudo isso tem que ser produzido obedecendo uma estrutura, a estrutura do conto. Ou seja, esses elementos precisam estar dentro de uma estrutura. Que estrutura é essa? A introdução, o desenvolvimento, o clímax e a conclusão. A introdução nada mais é que o início da narrativa. Nela podemos descobrir o contexto da narrativa, quem são os personagens, qual o espaço, o tempo, nas quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos. Então, vamos ter o desenvolvimento ou a complicação, o surgimento do conflito. Apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa.
Vemos o conflito, a situação problema, que fará os personagens agirem para resolvê-lo. E o clímax é o momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história. E conclusão, que é o quê? O desfecho, a solução do conflito. Como o nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, dependendo muito do tipo de conto que estamos lendo. E aí, a gente precisa produzir. Na atividade de hoje, nós também iremos produzir texto. Para isso, eu preciso também, na hora da produção, fazer uso de conectivos durante essa produção. E que conectivos são esses? São aquilo que a gente já estudou. Os advérbios, as preposições, as conjunções e até alguns pronomes, certo? Então, advérbios como e, entretanto, atualmente, por exemplo, ou conjunções como contudo, e, todavia. Vejam que aqui eu falei e em conjunção e como advérbio. Ou seja, nós vamos ver qual o contexto do texto que ele vai estar inserido. Para daí a gente saber classificar se ele é conjunção ou advérbio. Preposição, né? Que preposições a gente pode estar usando? Contra, e, novamente, com, dentre outras, ou alguns pronomes, como, cujo, qual, e, novamente, que. Lembra que a gente disse que as palavras na língua portuguesa, elas assumem significados diferentes de acordo com o contexto que ela está sendo empregada, certo? Então, esses termos aqui, esses advérbios, conjunções, preposições, pronomes, são termos conhecidos como articuladores lógicos, ou melhor, conectores, que conecta, que dão sentido à oração. Tem extrema importância para a produção e interpretação de textos. Fazem conexões entre pensamentos, fatos e dados e estabelecem relação como as de oposição, adição, explicação e comparação. Agora, fazendo uso de toda essa informação que vocês obtiveram nessa aula de hoje e nas aulas anteriores, pegue seu livro de português e da página 20 a 29, faça interpretações de texto que tem logo nas primeiras páginas, certo? E na página 28 e 29, siga as orientações e produza o seu conto de suspense. Você é capaz e com certeza sairá belíssimas histórias horripilantes. Vamos lá? Correndo, pegando o livro. Beijos e até a próxima aula.